Os irmãos podem sentar. Meses, as pregações vão focar-se nas parábolas de Jesus. E hoje eu gostaria que nós lêssemos Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, e depois vamos saltar para versículo 36 a 43. Então, Mateus 13, versículo 24 a 30 e depois 36 a 43. Mateus 13, versículo 24. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando toda a gente dormia, veio o inimigo desse homem. Semeou joio no meio de trigo e foi-se embora. Quando as plantas cresceram e se começaram a formar as espigas, apareceu também o joio. Versículo 27. Quando os trabalhadores deste homem foram ter com ele e perguntar-lhe... Então os trabalhadores deste homem foram ter com ele e perguntar-lhe: Senhor, não foi boa semente que semeaste no teu campo? Como é que apareceu este joio? Foi um inimigo que fez isso, respondeu ele. Os trabalhadores tornaram a perguntar-lhe: Queres que vamos lá arrancar o joio? Mas ele replicou: Não. Porque ao arrancarem o joio, são capazes de arrancar também o trigo. Deixem-nos crescer os dois até o tempo de ceifa. Nesta altura, direi aos ceifeiros: apanhem primeiro o joio e atem-no em feixes para ser queimado no fogo, mas recolhem o trigo para o meu celeiro. Agora uma pergunta. Vocês perceberam muito bem o significado desta parábola? Então, é muito claro. Ou não sabemos? Não é muito claro para alguns. Mas se não percebemos bem o significado da parábola, ou não sabemos como interpretar ou explicar a parábola, não estamos sozinhos. Vejam versículo 36. Versículo 36. Então, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos o que significa a parábola do joio no campo. Então, os seus próprios discípulos estavam com ele e não perceberam muito bem o significado. Jesus esclareceu, versículo 37. Jesus esclareceu-os assim: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é o fim deste mundo, os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Ora, assim como o joio se junta e se queima no fogo, assim vai ser no fim do mundo. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que levam os outros a pecar contra e todos os que praticam o mal. 44. Para os lançar na fornalha. Ali haverá
choro e ranger de dentes. Então, os justos de Deus brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, presta atenção. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos perceber, entender e aplicar a Tua Palavra às nossas vidas. Espírito Santo, eu peço que Tu vais ajudar-nos a compreender este ensinamento de Jesus. Ajuda-nos a aplicar este ensinamento às nossas vidas para que possamos ser pessoas transformadas e diferentes. Ajuda-nos, Pai, a ser cientes da Tua presença. Deus, muito obrigado pelo facto que Tu queres transformar as nossas vidas para que nós possamos ter vidas florescentes, vidas que vai além do que este mundo oferece. Para que nós possamos ajudar outras pessoas. Para que nós não fiquemos prisioneiros de ideias e filosofias, crenças, que causa tristeza, morte, confusão. Transforma-nos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não sei o que está a fazer aquele som. Aqui não é meu coração a bater, não. Então, não sei o que eu posso desligar o microfone e usar outro se seja melhor. Mas, porque ainda está ali. Okay. Já não está a fazer. Talvez tenha sido o meu coração. Então, bem, para começar a perceber a parábola, temos de construir uma base. Então, o que é uma parábola? É a narração alegórica que envolve algum preceito de moral ou alguma verdade importante. Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. E Jesus gostou, que Ele é Deus, eu sei, mas Jesus gostou muito de usar esta maneira de ensinar as pessoas. Jesus contava parábolas para ensinar o Evangelho aos seus discípulos e também multidões. Ele usou também para que as pessoas tomassem a decisão de o seguir ou não. Uma parábola não narra coisas que tenham necessariamente acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Alguns conceitos são difíceis de explicar porque são abstratos. Mas, dentro de uma história, uma ideia tem uma aplicação prática e se torna mais fácil de
de entender. Parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, uma verdade importante. Nós sabemos agora que uma parábola, obrigado, é para tentar compreender e aplicar às nossas vidas, porque é um ensinamento importante. E eu quero, para ajudar-nos a perceber o ensinamento de Jesus, esta parábola que nós já ouvimos, quero fazer várias perguntas. Primeira pergunta: quais são as personagens na parábola? Quais são os personagens? Nós temos quem aqui na parábola? Semeador, ok? Trabalhadores, ok? O inimigo? Ok? Não, acho que não teve dono ali. Teve? Ok. E os filhos? Cefeiros, teve dono. Estava ali a verificar que todas as pessoas estavam a prestar atenção. 3 pessoas aqui, sim, teve dono. Outra aqui, não sei se teve dono. Ok. Então, o Filho do Homem, Jesus, que semeou a boa semente. Tivemos boa semente ali na história. Que representa quem? O que a boa semente representa? Os filhos de Deus. Ok. E o joio? O que o joio representa aqui? Pessoas que pertencem a quem? O maligno. O inimigo também está ali, que semeou o joio, que é o diabo. E os ceifeiros, que são anjos. Segunda pergunta: o que mais está na parábola? Temos o reino de Deus, o mundo, que é o campo, exato. Também temos outras coisas. O fogo e a fornalha, e o fim do mundo e julgamento. Pergunta número 3. O que está a acontecer na parábola? Jesus está a ensinar sobre o reino de Deus. Ele está a confrontar ideias erradas sobre como é que o reino de Deus é. Portanto, o povo de Israel imagina que o reino de Deus seria o senhorio divino sobre todos os povos, sobre o cosmos criado por Deus. Enfim, uma forma de governo com uma relação estável com Deus jamais alcançada por algum soberano sobre a terra. No tempo de Jesus, os judeus percebiam que o reino de Deus significava um reino físico, com um rei, cidadãos e um governo, um país. Jesus queria que o povo soubessem que o reino de Deus vai além do que imaginaram ou pensaram. Ele estava a desafiar as pessoas e os seus pensamentos e as suas crenças que não eram corretas. Como aprendemos há 2 semanas, e se vocês não estavam, tem que ir lá no YouTube e ver lá no canal e o que foi pregado há 2 semanas, o reino já chegou e está a chegar. Jesus ensinou isso, que o reino já chegou e está a chegar. Nós acreditamos,
como cristãos, seguidores de Jesus, que o seu reino está aqui no nosso meio. Vai muito além de o que as pessoas estavam a pensar aqui neste ensinamento. O reino de Deus vai além de o que nós muitas vezes pensamos. Porque a verdade é que eu e acho que a maioria das pessoas aqui, quando nós chegamos, não pensamos, o reino de Deus está. Nós estamos a entrar o reino de Deus. Nós estamos a juntar-nos com outros irmãos e o reino de Deus está no nosso meio. Não pensamos nisso. Eu pensei, precisa ser do Senhor, aquele kitezinho, que Derlani sempre está a dizer, temos que pegar kitezinho e não tive, e a água, tenho sede, e depois, onde está meu filho? Está ali, ok. E outro filho, onde está? Ela já chegou, ele já chegou. Por que ele escolheu aquela camisa? Eu não gosto daquela camisa. Em vez de pensar, eu estou aqui, isso é o reino de Deus já chegou. Então, Jesus estava a desafiar os pensamentos, porque o seu ensinamento é que o reino de Deus já chegou e está a chegar. Também Jesus está a confrontar as ideias erradas sobre o que o povo de Deus tem de fazer. Lembram-se de que os líderes dos judeus desenvolveram regras para que o povo de Deus tivesse vidas puras. As regras acabaram por enfatizar ações e obras externas e não na transformação do ser das pessoas. Jesus queria que o povo soubesse que a transformação interna é mais importante porque se manifesta em boas ações. Mateus 15, versículo 11. O que torna as pessoas impuras não é o que lhes entra pela boca, mas sim o que lhes sai da boca. Jesus estava sempre a desafiar as pessoas a dizer: o meu povo, a transformação começa por dentro e depois as ações, palavras, pensamentos vão mostrar a transformação. Mateus 23, 27. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, fingidos, são semelhantes a túmulos caiados. Por fora parecem muito bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda espécie de podridão. Assim são vocês. Por fora parecem muito boas pessoas aos olhos dos outros, mas lá por dentro estão cheios de fingimento e maldade. Jesus desafiava as crenças das pessoas. Terceira pergunta: onde é que Jesus está a semear? Segunda, este ensinamento, parábola que ele deu, onde é que ele está a semear? O mundo. O mundo. Eu gosto muito de fazer perguntas porque há pessoas que têm a resposta certa, mas têm um pouquinho de receio, então fala assim: o mundo? Jesus. Então, sim, o mundo. Mas, próxima pergunta: o que Jesus está a semear? O que Jesus está a semear? Palavra, evangelho,
os filhos de Deus, segundo este ensinamento, ele está a semear o povo de Deus. Pessoas que escolheram servir, seguir Jesus. E onde é que ele está a semear este povo? No mundo. Pergunta número 5. Quem semeou o joio? E onde é que ele está a semear? O mundo. Onde é que Jesus está a semear? O que é o joio? Próxima pergunta. O que é o joio? Os filhos do maligno. As pessoas que estão a servir o maligno. Temos de ser sinceros. Há forças e sistemas e pessoas que estão a trabalhar para impedir o mover, agir e conhecimento do reino de Deus. O que já falamos sobre hoje de manhã, falamos sobre vários aspectos de parábola. O próximo passo hoje é a aplicação. Vamos aplicar esta parábola para nós hoje em dia. E para fazer isso, vou fazer mais perguntas. Próxima pergunta, número 1. Jesus desafiou as pessoas a pensar sobre as suas crenças. Quais são as crenças que temos que são erradas e não bíblicas? Há muitas pessoas, muitos cristãos, que ensinam coisas erradas. Nós temos de sempre verificar o que nós estamos a pensar, o que nós estamos a ouvir. A verdade é que cada pessoa aqui está num processo de transformação e santificação e temos, cada um de nós, crenças erradas. Por exemplo, o que acredita sobre o reino de Deus que não é bíblica? O que acredita sobre si mesmo que não é a verdade? Ou sobre outras pessoas que não é uma ideia correta? Vamos falar sobre ciganos. Já muitos pensamentos já entraram na nossa mente, não é? O cigano é assim, o cigano é assim, e não por confiar, porque sempre está a roubar, mas o que Deus disse? Ele ama o cigano igual, como nós. Quando nós olhamos para alguém e começa já a julgar e pensar, eu conheço que a pessoa é brasileira, sotaque, então já é assim, o português é assim, aquele homem que prega com sotaque horrível é assim, nós todos temos crenças que nós temos de sacrificar, entregar a Deus e pedir perdão. O que fizemos, o que falamos para aparecer como boas pessoas aos olhos das outras pessoas? Para esconder o facto que lá por dentro estamos cheios de fingimento e maldade? Nós temos de pensar
avaliar as nossas vidas e buscar Deus e o seu reino. Porque neste processo de crescimento, transformação, santificação, Ele vai com muito amor, com muito cuidado, Ele vai levar-nos ao ponto de dizer: agora, depois de 10 anos de caminhar comigo, eu quero tratar este assunto na tua vida. Ontem, no ano passado, há 5 anos, não estava pronto, mas hoje está pronto. Nós temos de estar abertos e perguntar a Deus: Deus, quais são as crenças, quais são as ações, atitudes que eu tenho e faço e acredito que não é correto? Não é da Bíblia, não é de ti. Revela, Pai. Mostra-me tudo que não vem de Cristo. Faz sentido? Próxima pergunta. Mais uma vez, onde é que Jesus está a semear? Então, o que Jesus está a semear? Os filhos de Deus, os cristãos. Então, Jesus está a enviar o seu povo. Está a direcionar o seu povo. Temos de parar e pensar sobre o que isso é e o que significa. A primeira lição: cada cristão está a ser enviado. Se tu já recebeste Jesus, Jesus está a enviar-te. Ele está a chamar-te e a enviar-te. Se pensas, não estou sendo, Deus não está a me enviar, isso é mentira e é uma crença não bíblica. Porque aqui nós vimos claramente que Jesus está a enviar o seu povo. Cada cristão está a ser enviado. Segunda lição. Jesus está a falar com cada cristão. Para enviar, para chamar, ele tem que falar. Isso não é uma surpresa. Jesus fala com cada seguidor. João 10, 14 e 27. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me a mim. As minhas ovelhas obedecem a minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me. Jesus está a falar com cada um de nós. Cada cristão, ele está a falar com cada um. A terceira coisa importante é que o povo de Deus, cada cristão, tem de escutar a voz do Senhor. Se Ele está a falar, nós temos de treinar para ouvir. Temos de treinar para reconhecer a voz. Porque o que Ele disse, as minhas ovelhas conhecem a sua voz. Temos de ser corajosos e criar momentos no nosso dia para silenciar o ruído. Porque há muito ruído ao nosso redor. Então, como é que podemos fazer isso? Como é que nós podemos silenciar o ruído? Eu quero que nós vamos pensar sobre o que fazemos com o nosso tempo.
Fiz algumas pesquisas este ano. Sim, este ano, mas esta semana. Sabe que, em média, os europeus, isso não inclui alguém que viva fora da Europa, mas os europeus gastam 2 horas por dia a ver as redes sociais. Só. 2 horas, só. Mas quantas horas por dia nós gastamos a ler a Bíblia? Os europeus gastam, em média, 3 horas e 40 minutos por dia a ver televisão. Já temos quase 6 horas do nosso dia que nós estamos ligados com muito ruído, muita influência não cristã. Quanto tempo por dia ficamos parados para escutar a voz de Deus? Às vezes eu penso, bom, 10 minutos, fez muito bem hoje. O que está acontecendo no Facebook? Notícias. Eu gosto muito de notícias. Eu gosto muito. Gosto de saber o que está acontecendo aqui, em Lisboa. Não gosto daquele canal que sempre tem assassinos e depois sangue aqui, sangue ali. Não, eu gosto de notícias mesmo. O que está acontecendo aqui, Portugal, Europa, no mundo. E levou mais do que, não sei se posso dizer mais do que um ano, mas lutei durante um ano para tirar as aplicações das notícias do meu telemóvel. Eu tive SIC, Diário de Notícias, BBC, CNN e outras. Porque eu queria saber o que está a acontecer no mundo. E percebi-me durante meses que estava a gastar muito tempo com algo que não estava a me ajudar mesmo a caminhar com Deus e servir o meu próximo. Eu posso tentar justificar-me dizendo, não, orei muito, vi uma coisa e orei. Por dentro, maldade, fingimento, isso não é exatamente a verdade. Eu não usei as notícias com base na oração. Eu quero desafiar cada um a ver como é que pode diminuir o ruído na tua vida. E a resposta não é, vou parar de conversar com meu marido. Vou parar de conversar com minha mulher. Não, isso não é a resposta. Desculpe, não é. O que tem de tirar da sua vida para diminuir o ruído e participar mais com Deus? Faça uma avaliação esta semana e tenha coragem de fazer o que Deus está a pedir. Jesus está a ensinar cada um de nós. Ele está a semear o seu povo para saber onde Ele está a enviar-te e para saber o que Ele quer que tu faças, tem de ouvir a sua voz. O povo de Deus tem de diminuir o ruído. As coisas mundanas que influenciam os nossos pensamentos e as nossas vidas. E temos de prestar atenção à voz do nosso Senhor. Também Deus quer falar contigo, Ele quer que tenhas uma vida florescente. João 10:10, ele disse, mas eu vim para dar a vida e com abundância. Eu vim para lhes dar a vida, uma vida plena que satisfaz. Se nós não começamos a gastar mais tempo
com Deus, nunca vamos ter a vida que Ele quer que nós tenhamos. Próxima pergunta. Por que Deus quer que o seu povo esteja enviado no mundo? Por que Ele está a nos enviar para o mundo? 1 Timóteo 2, 4 a 6. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que é homem e deu a vida por todos. Esta foi a mensagem que Deus revelou na altura. Também Ele está a enviar-nos, segundo Pedro 2, versículo 9, pois Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Deus está a enviar-nos para o mundo porque Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada pessoa. Ele quer que cada pessoa tenha uma vida florescente e uma vida que satisfaz. E nada neste mundo pode fazer isso, somente Deus. Por que Deus quer que o seu povo esteja enviado no mundo? Porque o mundo oferece muitas coisas e disse muitas coisas, mas não pode satisfazer. E o mundo está a dizer que ninguém precisa de Deus. Henry Nouwen escreveu: o mundo secular em volta de nós está dizendo em alta voz: nós podemos cuidar de nós mesmos. Não precisamos de Deus, da igreja ou de um líder espiritual. Nós estamos no controle. E se não estamos, então devemos trabalhar ainda mais para o retomar. O problema não é a falta de fé, mas a falta de competência. Se você está doente, precisa de um médico competente. Se é pobre, precisa de políticos competentes. Se há problemas técnicos, precisa de engenheiros competentes. Se há guerras, precisamos de negociadores competentes. Deus, a igreja, pastores, líderes das igrejas têm sido usados por séculos para preencher as brechas da incompetência, mas hoje as brechas estão sendo preenchidas de outras maneiras e nós já não precisamos de respostas espirituais para questões práticas. Isso é o que o mundo está a ensinar. Mas Henry Nouwen, disse que este pensamento não está correto. Ele escreveu e explica por que Deus semeia o seu povo no mundo. Ele escreveu o seguinte: mas há uma história completamente diferente para contar. Por trás de todas as grandes realizações do nosso tempo, há uma profunda correnteza de desespero. Enquanto a eficiência e o controle são as grandes aspirações de nossa sociedade, a solidão, o isolamento, a carência de amizade e intimidade, os relacionamentos arruinados, a sensação de vazio e depressão e uma profunda sensação de inutilidade enchem os corações de milhares de pessoas neste mundo, norteado pelo sucesso.
Jesus tem algo que o mundo não pode oferecer e não está a oferecer. Deus quer semear-te, está a semear-te para ajudar as pessoas nas cadeias que nós chamamos solidão, isolamento, relacionamentos arruinados, depressão, sensação de vazio e inutilidade. Deus está a enviar cada um de nós para libertar as pessoas, falando sobre Jesus, mostrando Jesus e o seu evangelho para que pessoas possam ser libertadas de cadeias de solidão, isolamento, relacionamentos arruinados, depressão, sensação de vazio e inutilidade. Estou quase no fim da mensagem. Como é que podemos cumprir a nossa chamada? Como é que nós podemos cumprir a nossa chamada? Porque cada um de nós está a ser enviado. Cada um de nós temos uma chamada de Deus. Temos de ser obedientes e aceitar o facto, abraçar o facto que cada um de nós está a ser enviado. Temos de orar e estarmos mesmo atentos à nossa chamada, que nós somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, que somos a luz do mundo e o sal do mundo. Mateus 5:13-20. Não sei se quero mencionar isso, mas vou mesmo. E se ficar frustrado comigo, fala com Deus. Na semana passada, qual foi a organização que foi apresentada aqui? Como chama aquela organização? Crescer com Amigos. E o que elas fazem? Exatamente. Acompanhar crianças que têm problemas sociais, problemas na escola, problemas familiares. Então, elas estão a pedir ajuda. Sabe quantas pessoas na nossa igreja estão prontas para ajudar as crianças que necessitam mesmo alguém que vai mostrar que Deus ama elas? Uma pessoa aqui. Eu não estou a tentar culpar ou lançar culpa. É a verdade que somente uma pessoa aqui, entre os 100 membros ativos, está disponível 1 hora por semana para mostrar uma criança desesperada que Jesus é real, que Jesus tem um plano, que alguém importa, está preocupado mesmo com a sua vida. Temos de ajudar as pessoas que são prisioneiros por causa da solidão, isolamento, relacionamentos arruinados, depressão, sensação de vazio. Que pensam, ninguém ama de mim. Ninguém me ama. A minha última pergunta. Qual é a preocupação que temos de ter, segundo o texto que nós estudamos? O joio.
o joio. Nós temos de ser preocupados com o joio. Ou, aliás, temos de ter cuidado com o joio e ficar preocupados com o reino de Deus. Mas muitas vezes ficamos preocupados com o joio, em vez do reino de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27, parte B, diz afastar-se da corrupção do mundo. Não disse afastar-se do mundo. 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Joio são profetas falsos, que dizem que são cristãos, mas não são. Joio é crenças, são crenças que justificam os nossos pecados, que justificam os nossos pensamentos que não é minha responsabilidade. Outra pessoa vai fazer. Joio é a corrupção que aceitamos porque seguirmos pessoas simpáticas em vez de seguir Jesus. Joio é o desejo de ser aceito pelo mundo em vez de viver quem somos em Cristo. Como é que podemos evitar a corrupção do mundo? Mateus 6, 36. Procura em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus vai tratar o resto. Em conclusão, não te esqueças que o primeiro passo é receber Jesus como o seu Salvador. Arrepender-te dos teus pecados e identificar-te com Cristo através do batismo. Número 2, identificar o que causa ruído na tua vida e começa a eliminar o ruído. 3, gastar mais tempo com a palavra de Deus. A palavra escrita e viva. De que com coisas que são perda de tempo e causam ruído. Gasta mais tempo a conversar com Deus do que com coisas que são perda de tempo e causam ruído. Procura o reino de Deus e vá para os perdidos. Vá para o mundo. Todos nós somos chamados para fazer isso. Vamos orar. Deus, a única coisa que está na minha mente é perdoa-nos. Perdoa-me, perdoa-nos. Porque não queremos ser semeados no mundo. Não queremos responder à nossa chamada. Perdoa-nos. Amém. Espero que vocês tenham uma semana em que mesmo viva a verdade em frente de todas as pessoas. Tenham uma semana abençoada. E para vocês em casa, tenham uma semana abençoada também.